A chuva caía pesada, grossa, como se o céu tivesse decidido punir aquela vila esquecida do Velho Oeste. Não era uma chuva que limpava, era uma chuva que afundava tudo em lama, que grudava nas botas, que puxava os passos para trás, como se a própria terra quisesse impedir as pessoas de irem embora. As ruas estreitas, feitas mais de poeira do que de chão, haviam se transformado em um mar espesso e escuro. As casas de madeira rangiam sob o vento, e as janelas fechadas pareciam olhos que não queriam ver o que estava prestes a acontecer. A vila estava estranhamente silenciosa. Não o silêncio da paz, mas o silêncio do medo. As portas permaneciam entreabertas, cortinas afastadas apenas o suficiente para espiar. Ninguém queria se envolver, mas ninguém conseguia ignorar. Todos sabiam. Diante da casa do agiota, uma construção velha, torta, com tábuas manchadas de água e tempo, uma pequena multidão havia se formado. Homens com chapéus puxados para baixo, mulheres segurando chales contra o peito, crianças escondidas atrás das saias das mães. Ninguém falava alto. Sussurros corriam como ratos pela lama. No centro de tudo, estava ela. A jovem permanecia imóvel, como se seus pés tivessem sido pregados ao chão. As mãos, pálidas, tremiam apesar de estarem apertadas uma contra a outra, numa tentativa inútil de parecer forte. Seus vestidos eram simples, gastos pelo uso, mas limpos, e limpos demais para aquele lugar, como se ela tivesse tentado preservar ao menos um resto de dignidade naquele dia que já nascia quebrado. O cabelo estava preso para trás, de forma apressada, alguns fios escapando e grudando no rosto molhado. Seus olhos, grandes e assustados, iam da multidão ao chão, do chão à porta do agiota, sem nunca encontrar descanso. Ela não chorava. Ainda não. O medo tinha secado as lágrimas antes mesmo que elas pudessem cair. Ao seu lado, o pai parecia menor do que realmente era. O homem era magro, com o rosto cavado pela fome, pela doença e pelo fracasso. As roupas pendiam em seu corpo como se já não lhe pertencessem. Os joelhos estavam cravados na lama, e ele não fazia esforço para se levantar. Pelo contrário, e a cada segundo, parecia afundar mais, como se soubesse que não merecia ficar de pé. Ele mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos, vermelhos e fundos, subiam de vez em quando para encarar o chão diante da porta. Não tinha forças para olhar para a filha. Não ainda. A porta da casa se abriu com um rangido lento e proposital. O agiota surgiu sob o abrigo do telhado, seco, limpo demais para aquela vila. Era um homem largo, bem alimentado, com um sorriso fino que nunca alcançava os olhos. Em uma das mãos, segurava um papel já amassado pelo manuseio constante. Na outra, batia os dedos com impaciência. $4, anunciou, alto o suficiente para todos ouvirem. O som da chuva pareceu diminuir por um instante, como se a tela estivesse ouvindo. $4. Para quem tinha terra, gado ou armas, aquilo não era nada. Para aquela família, era uma montanha impossível de escalar. Uma quantia pequena o suficiente para ser cruel. Já dei prazo demais, continuou o agiota, estendendo o papel, e assinou. Concordou. Agora paga. O pai ergueu o rosto. A lama escorria pelo seu queixo misturada à chuva e às lágrimas que ele ainda tentava segurar. A voz saiu quebrada, quase infantil. Eu não tenho mais nada, disse. A colheita morreu. A doença levou minha mulher. Eu vendi tudo o que tinha. Tudo. Ele se curvou ainda mais, encostando a testa no chão enlameado. Por favor, sussurrou. Tenha piedade. O agiota riu. Não foi uma gargalhada. Foi pior. Um riso curto, satisfeito, treinado. Piedade não paga dívida, respondeu. Mas ela paga. E apontou para a jovem. As palavras caíram pesadas, como pedras. O ar saiu dos pulmões da moça de uma vez só. O mundo girou. O barulho da chuva ficou distante, abafado, como se ela estivesse sendo empurrada para debaixo d'água. Ela sabia. Sempre soube.
Mas ouvir aquilo em voz alta foi diferente. Foi definitivo. O pai fechou os olhos. Quando os abriu, estavam cheios de vergonha, amor e desespero em partes iguais. Lentamente, como se cada movimento rasgasse algo dentro dele, virou o rosto para a filha. Ele não precisou falar. Ela entendeu tudo naquele olhar. O pedido de perdão. O pedido de força. O pedido impossível para que ela fosse mais forte do que ele jamais conseguiu ser. A jovem sentiu o coração bater tão forte que doía. Quis gritar. Quis correr. Quis empurrar aquele homem para longe e desaparecer. Mas o medo prendeu suas pernas. A vida inteira havia sido ensinada a obedecer, a baixar a cabeça, a aceitar. Agora, isso a estava matando por dentro. O agiota estendeu a mão, impaciente. Então, provocou. Ou paga, ou ela é minha. O pai soltou um som que não era exatamente um choro. Era algo quebrado, animal. Com as mãos trêmulas, começou a tirar o chapéu, como se aquele gesto pudesse aliviar o peso da decisão. Foi então que alguém saiu da multidão. Ninguém tinha notado sua presença até aquele momento. Ele estava parado à margem, imóvel, como uma sombra entre outras sombras. Era alto, vestia um chapéu de cowboy gasto pela chuva e um casaco escuro que já havia visto dias melhores. A água escorria por suas roupas como se ele nem sentisse. O rosto era duro, marcado pelo sol e pelo tempo. Mas o que mais chamava atenção eram os olhos. Cansados. Profundos. Olhos de quem tinha visto coisas demais e aprendido a não demonstrar surpresa diante da crueldade do mundo. Ele caminhou até a mesa improvisada diante da porta do agiota. Cada passo fazia a lama sugar suas botas, mas ele não hesitou. Parou diante do homem, tirou calmamente a mão do bolso e colocou 4 moedas sobre a madeira. O som metálico ecoou alto demais no silêncio repentino. Eu pago, e disse. 2 palavras. Nada mais. A multidão prendeu a respiração. O agiota piscou, surpreso por um breve segundo, antes de sorrir de novo. Um sorriso ainda maior. Pegou as moedas com rapidez, como se temesse que elas pudessem desaparecer. Negócio feito, e respondeu. O pai levantou o rosto, confuso, sem saber se devia agradecer ou se sentir ainda mais derrotado. Seus olhos correram do cowboy para a filha, incapaz de entender o que aquilo significava. A jovem ergueu lentamente o olhar. Encontrou os olhos do estranho. Seu coração disparou. Ela não sabia quem ele era. Não sabia de onde vinha. Não sabia o que queria. Tudo o que sabia era que, em poucos segundos, seu destino havia mudado de mãos mais uma vez. O cowboy não sorriu. Não demonstrou vitória. Apenas ficou ali, imóvel, enquanto a chuva continuava a cair. Naquele instante, ninguém soube dizer se ela havia sido salva. Ou se tinha acabado de ser vendida outra vez. O casamento aconteceu no mesmo dia, como se adiar fosse perigoso demais. O céu permanecia pesado, coberto por nuvens espessas que não deixavam a luz passar. O vento soprava frio, cortante, arrastando poeira molhada pelas ruas da vila e fazendo render as poucas estruturas que ainda se mantinham de pé. Não havia flores. Não havia música. Não havia riso algum. Apenas o som distante da chuva enfraquecida e o farfalhar de roupas molhadas. A pequena capela ficava quase vazia. Alguns bancos de madeira estavam ocupados por curiosos silenciosos, gente que não sabia se aquilo era um resgate ou uma sentença pior. A maioria observava com o mesmo olhar que se dá a um animal ferido, curiosidade misturada com alívio por não estar no lugar dele. A jovem entrou com passos curtos e rígidos. Cada movimento parecia pesado demais para seu corpo. Um pano simples cobria seus cabelos, colocado mais por obrigação do que por tradição. O vestido era o mesmo de antes, agora ainda mais gasto, marcado pela lama seca na barra. Ela não levantava o olhar. Sentia-se vazia,
como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela e deixado apenas um espaço oco. Não entendia como sua vida podia ter sido decidida tão rápido, com tão poucas palavras, com apenas 4 moedas. Ao seu lado, o cowboy permanecia imóvel. Ele mantinha o chapéu nas mãos, o olhar fixo em algum ponto à frente, sem encarar ninguém. O corpo estava tenso, rígido, como se cada músculo estivesse travado para impedir qualquer emoção de escapar. Não parecia vitorioso. Não parecia satisfeito. Parecia alguém cumprindo uma tarefa que não queria cumprir. Quando as palavras do casamento foram ditas, soaram vazias, mecânicas. Frases repetidas milhares de vezes, agora ditas sem alma. Nenhuma promessa parecia real, nenhuma bênção parecia alcançar aquele lugar. A jovem sentiu o peso da palavra esposa cair sobre seus ombros como uma corrente invisível. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia se era cruel ou bondoso, se era silencioso por respeito ou por indiferença. Tudo o que sabia era que agora ele tinha um direito sobre ela, ao menos aos olhos do mundo. Quando a cerimônia terminou, ninguém aplaudiu. As pessoas saíram aos poucos, evitando o contato visual, como se temessem que a miséria fosse contagiosa. O vento entrou pela porta aberta da capela, apagando a única vela acesa. O cowboy colocou o chapéu na cabeça e fez um gesto curto para que ela o seguisse. O caminho até a casa foi feito em silêncio. Eles caminharam lado a lado pelas ruas enlameadas, mas pareciam separados por uma distância impossível de medir. A vila os observava passar. Algumas mulheres cochichavam. Alguns homens desviavam o olhar. Outros sorriam de forma estranha, como se aquela história ainda não tivesse acabado. A casa ficava na borda da vila, quase engolida pelo campo aberto. Era pequena, feita de madeira escura, com um telhado torto e uma única janela. O lugar parecia isolado do mundo, como se tivesse sido esquecido de propósito. Não havia cerca, nem flores, nem qualquer sinal de conforto. A jovem parou na porta por um instante. Seu coração batia tão forte que ela sentia o sangue pulsar nos ouvidos. Cada história que ouvirá desde criança voltava à sua mente. Histórias de mulheres compradas. Histórias de noites que começavam em silêncio e terminavam em gritos. Histórias de dor disfarçada de dever. O cowboy abriu a porta. O interior era simples demais para assustar, mas frio o suficiente para não confortar. Havia uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um pequeno fogão apagado e uma cama encostada na parede. Uma lamparina fraca lançava sombras irregulares pelo cômodo, fazendo tudo parecer menor, mais apertado. Ela entrou devagar. E esperou. Esperou pelo toque brusco. Pela ordem seca. Pela violência que sempre lhe disseram que viria. Mas nada aconteceu. O cowboy fechou a porta, tirou o chapéu e o colocou sobre a mesa. Em silêncio, retirou o casaco molhado e o estendeu no chão, perto da parede. Depois, sentou-se ali mesmo, encostando as costas na madeira fria. Ele não se aproximou. Não a olhou. A jovem ficou parada no meio do quarto, confusa demais para se mover. A respiração estava curta, irregular. Aos poucos, o medo começou a se misturar com algo ainda mais estranho, em dúvida. Minutos se passaram. O silêncio se estendeu, pesado, quase doloroso. Finalmente, ela reuniu coragem suficiente para falar. Por quê? Perguntou, a voz baixa, quase quebrando. Ele demorou a responder. Parecia escolher as palavras com cuidado, como se soubesse que qualquer uma delas poderia machucar. Para que ninguém mais pudesse, disse, por fim. Ela franziu a testa. O quê? Ele manteve os olhos no chão. Para que ninguém mais pudesse te levar. As palavras não fizeram sentido de imediato. Ela esperava algo diferente. Uma justificativa egoísta. Um direito imposto. Mas aquilo só aumentou a confusão. Eu não entendo, e murmurou. Não precisa entender agora, e respondeu ele.
Só precisa saber que você está segura aqui. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Ela se sentou lentamente na beira da cama, mantendo distância. O corpo ainda estava rígido, preparado para fugir ou lutar, se fosse preciso. Mas, aos poucos, percebeu algo que nunca havia sentido antes naquela situação. Ele estava sofrendo também. Não da mesma forma. Não com o mesmo medo. Mas havia algo nele, um peso invisível, uma culpa antiga, talvez, que o mantinha ali, no chão, como se aquele fosse o lugar que merecia. A noite avançou. O vento batia contra as paredes, fazendo a casa gemer. Do lado de fora, vozes surgiam e desapareciam. Homens passando. Comentários sussurrados. Risadas baixas demais para serem inocentes. A jovem se deitou sem tirar a roupa. Dormiu mal, com o corpo tenso, os sentidos alerta. Acordava a cada barulho, a cada passo do lado de fora. Em todos esses momentos, o cowboy permanecia onde estava, imóvel, respirando devagar. Em algum ponto da madrugada, ela percebeu algo assustador. Sentia-se menos presa ali dentro do que jamais se sentirá do lado de fora. Mas aquela sensação de segurança vinha acompanhada de um aviso silencioso. Algo estava errado. Algo se movia nas sombras da vila. Olhares haviam seguido seus passos. Palavras tinham sido trocadas. E, enquanto ela finalmente fechava os olhos, sem saber se o dia seguinte traria salvação ou violência, rumores se espalhavam pela escuridão. Homens comentavam. Dívidas não esquecidas. Propriedade não devolvida. E, em algum lugar além da chuva e do vento, o perigo começava a se aproximar. A noite caiu pesada sobre a casa, como um cobertor frio que não trazia descanso. O vento soprava baixo, fazendo a madeira estalar em pequenos avisos que ecoavam no silêncio. A lamparina havia sido apagada há horas, mas a escuridão não trouxe paz. Pelo contrário, tornou tudo mais vivo. A jovem estava acordada. Deitada na cama estreita, mantinha os olhos abertos, fixos no teto que mal conseguia ver. Cada respiração parecia alta demais. Cada pensamento, perigoso demais. O medo não vinha do homem dormindo no chão. Vinha do mundo do lado de fora. Vinha das histórias que crescerá ouvindo. Vinha da certeza de que aquela calma não poderia durar. Ela se virou lentamente, com cuidado para não fazer barulho. O cowboy estava encostado na parede, o chapéu sobre os joelhos, os braços cruzados, os olhos fechados. Mas havia algo em sua postura que denunciava, e ele não dormia profundamente. Era o tipo de sono leve de quem aprendeu a não baixar a guarda. A jovem levou a mão ao peito. Pensou no pai. Pensou na vila. Pensou na palavra que agora a definia aos olhos dos outros, esposa. Pensou no futuro que a esperava se ficasse. Nenhuma dessas imagens lhe trouxe alívio. Então decidiu. Se era para fugir, teria de ser agora. Antes que o dia nascesse. Antes que a coragem a abandonasse. Ela se sentou na cama e colocou os pés no chão frio. O contato a fez estremecer, mas não parou. Pegou o pouco que tinha e um pano dobrado, um pequeno objeto que guardava desde criança, e caminhou até a porta. Cada passo parecia ecoar alto demais em sua mente. Ela tocou a maçaneta com cuidado. Girou devagar. A porta rangeu, quase imperceptível, mas o som foi suficiente para fazer seu coração disparar. Por um instante, ela congelou, esperando ouvir um movimento atrás de si. Nada. Empurrou a porta com lentidão. O ar da noite entrou de repente, frio e limpo, batendo em seu rosto como um chamado. Lá fora, a estrada se estendia escura, aberta, silenciosa. Pela primeira vez desde a manhã anterior, ela sentiu algo parecido com liberdade. Deu um passo. Depois outro. O chão estava firme ali fora. Sem paredes. Sem olhares. Sem contratos.
Ela respirou fundo e começou a caminhar mais rápido. Você não vai chegar longe. A voz veio calma, firme, atrás dela. Ela parou no mesmo instante. O corpo inteiro ficou rígido. A liberdade que parecia tão próxima escorreu por entre seus dedos. Lentamente, virou-se. O cowboy estava parado na porta, a silhueta recortada pela fraca luz da lua. Não havia raiva em sua expressão. Nem ameaça. Apenas aquele olhar cansado e atento. Por favor, e disse ela, a voz falhando. Eu não quero pertencer a ninguém. Nunca mais. Ele deu alguns passos em sua direção, mantendo as mãos visíveis, como se quisesse mostrar que não era um inimigo. Eu sei, e respondeu. Mas se sair agora, eles vão te encontrar antes do amanhecer. Ela sentiu o estômago afundar. Quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Os homens da dívida, disse ele. Para eles, você ainda é propriedade. O dinheiro não mudou isso na cabeça deles. Ela engoliu em seco. Então por que me comprou? A pergunta saiu carregada de dor. Por que fez isso comigo? Ele parou diante dela. Por um momento, pareceu mais velho. Mais cansado. Sem dizer nada, levou a mão ao casaco e puxou um papel dobrado. O mesmo papel que o agiota havia mostrado mais cedo. O contrato. A prova escrita de que sua vida tinha sido avaliada em $4. Ela reconheceu imediatamente. O cowboy olhou para o papel por um segundo. Depois, rasgou. O som do papel sendo partido foi alto demais naquela noite silenciosa. Ele rasgou uma vez. Depois outra. E outra. Até que os pedaços caíram no chão, inúteis, sem valor algum. Você nunca foi minha esposa, disse, a voz baixa, mas firme. Isso foi só um escudo. Um nome para impedir que outros te tocassem. Ela sentiu os olhos queimarem. Eu fiz isso para que ninguém mais pudesse te levar e continuou. Não para te prender aqui. As palavras atravessaram o medo como uma lâmina. Ela ficou olhando para os pedaços do contrato no chão, o peito subindo e descendo rápido demais. Pela primeira vez desde que tudo começara, algo dentro dela se soltou. Algo que estava apertado há tempo demais. Esperança. Frágil. Assustadora. Mas real. Então, eu sou livre? Perguntou, quase com medo da resposta. Ele assentiu devagar. É. Mas ainda não está segura. Antes que ela pudesse perguntar mais, um som distante cortou o ar. Cascos. Ela ouviu também. Um ruído baixo, ritmado, vindo da estrada. Cavalos. Mais de um. O som crescia, lento, determinado. O cowboy virou o rosto na direção da escuridão. O maxilar se contraiu. Eles não desistiram, disse. E não vão desistir. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Se eu fugir agora, começou. Eles vão atrás de você, e completou ele. E desta vez, ninguém vai te proteger. Ela fechou os olhos por um instante. Pensou na estrada. Pensou no mundo além daquela casa. Pensou em como sempre correu, sempre obedeceu, sempre aceitou. E, pela primeira vez, entendeu algo que nunca lhe haviam ensinado. Fugir não era liberdade. Era apenas outra forma de medo. Ela abriu os olhos. Olhou para o cowboy. Depois, para a casa. Depois, para a escuridão de onde vinham os sons. Sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou de volta para dentro. O cowboy a observou, em silêncio. Quando ela parou ao lado da porta, falou apenas. Eu fico. O som dos cavalos ficou mais alto. Muito mais perto. E, enquanto a noite parecia se fechar ao redor deles, uma certeza pesada se instalou no ar. Eles estavam vindo.
O amanhecer chegou sem beleza. Não houve cores quentes nem canto de pássaros. Apenas uma luz pálida, fria, espalhando-se lentamente sobre a terra seca, como se o dia também hesitasse em começar. A poeira pairava no ar, suspensa, grudando na pele e nos pulmões. A noite havia recuado, mas não levado o perigo com ela. A jovem estava de pé dentro da casa, próxima à porta. Não dormira. Nem por um instante. O coração batia pesado, cada pulsar acompanhando os sons que agora já não vinham apenas de sua imaginação. Do lado de fora, os cascos batiam com clareza. Homens se aproximavam sem pressa, certos de que o que vinham buscar lhes pertencia. Ela sentiu os dedos ficarem frios. O cowboy colocou o chapéu com um gesto calmo demais para aquele momento. Ajustou o casaco gasto, mesmo sabendo que não ofereceria proteção alguma. Por um breve instante, seus olhos encontraram os dela. Fique atrás de mim, disse, simples. Ela assentiu. Ele abriu a porta e saiu sozinho. O ar da manhã estava pesado. O sol ainda baixo iluminava mal a estrada, mas o suficiente para revelar as silhuetas que se espalhavam ao redor da casa. Eram 5 homens, talvez 6. Montados em cavalos fortes, armados, com os rostos duros de quem já havia decidido o fim daquela história antes mesmo de começar. Um deles avançou alguns passos, cuspindo no chão. Sabíamos que você não era burro bastante para fugir com ela, e disse, a voz carregada de desprezo. Agora entrega. E a gente esquece o resto. O cowboy não se mexeu. Ficou ali, firme, o corpo relaxado apenas o suficiente para parecer pronto. Vocês já receberam o dinheiro, e respondeu. Não há mais nada aqui para vocês. Um riso se espalhou entre os homens. Curto. Cruel. Convencido. Dinheiro não muda o que é nosso, e disse outro. A dívida foi paga tarde demais. O cowboy deu um passo à frente, colocando-se de forma clara entre eles e a porta. Vão embora, e falou. Não levantou a voz. Não precisou. Por um segundo, o silêncio caiu pesado. Então, um dos homens levou a mão lentamente ao cabo da arma. Foi tudo o que bastou. O cowboy se moveu primeiro. Rápido demais para parecer justo. Ele avançou, desviando do saque da arma, e atingiu o homem com um golpe seco, jogando para trás do cavalo. O animal relinchou, assustado. O caos explodiu no mesmo instante. Punhos. Poeira. Gritos. Outro homem saltou do cavalo, investindo com uma faca. O cowboy conseguiu desviar, mas sentiu o corte quente no braço. Não gritou. Não parou. Girou o corpo e acertou o rosto do agressor com força suficiente para fazê-lo cair na poeira. Era desigual. Eles eram mais. E estavam armados. Tinham vindo preparados para levar. Mesmo assim, o cowboy não recuou. Cada golpe que recebia parecia apenas reforçar algo dentro dele. Ele apanhava, caía, se levantava outra vez. Um soco atingiu suas costelas, tirando-lhe o ar. Outro acertou seu rosto, fazendo o gosto de sangue invadir sua boca. A jovem observava da porta, os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo. Ela queria gritar. Queria correr até ele. Mas algo a mantinha ali. A compreensão brutal do que estava acontecendo. Ele não estava lutando por posse. Não estava defendendo um direito. Estava defendendo uma escolha. Um dos homens tentou passar por ele em direção à porta. O cowboy se jogou à frente, mesmo ferido, e o derrubou no chão. Caiu junto, rolando na poeira, trocando golpes, usando o próprio corpo como barreira. Ela não é de vocês! Gritou, pela primeira vez, a voz carregada de algo mais forte que a dor. Os homens começaram a hesitar. Não porque tivessem perdido a força. Mas porque algo naquele homem não fazia sentido. Ele não estava pedindo. Não estava negociando.
Não estava tentando ganhar nada. Estava disposto a morrer ali. E isso muda qualquer luta. Um dos homens, com o nariz quebrado e o orgulho ferido, recuou alguns passos. Não vale a pena, e murmurou. Esse maluco não vai parar. Outro cuspiu no chão. A gente volta depois. Mas ninguém acreditou nisso. Eles montaram novamente nos cavalos, lançando olhares de ódio, de frustração, de algo próximo ao medo. Sem dizer mais nada, viraram-se e se afastaram, levantando poeira à medida que se distanciavam. O silêncio voltou. Quebrado apenas pela respiração pesada do cowboy. Ele ficou de pé por um instante, cambaleante. Depois, firmou os pés no chão, recusando-se a cair. O corpo estava coberto de poeira e sangue. O rosto inchado. Mas os olhos permaneciam firmes. A jovem saiu da casa devagar. A cada passo, sentia o peso do que tinha acabado de acontecer. Quando chegou até ele, parou a poucos centímetros, sem saber o que dizer. Ele olhou para ela. E, apesar de tudo, conseguiu falar com suavidade. Está tudo bem agora. Não era verdade. Não completamente. Mas era o suficiente. Ele permaneceu ali, de pé, ferido, exausto. Mas firme. Como alguém que tinha acabado de provar, com o próprio sangue, que liberdade não se compra. Se defende. O silêncio que veio depois foi estranho. Não era vazio. Era pesado. Um silêncio que carregava ecos dos gritos, dos golpes, dos cascos se afastando. A poeira ainda pairava no ar, lentamente descendo, como se o próprio chão precisasse de tempo para aceitar que a violência havia terminado. A jovem ficou parada por um longo momento, sem saber o que fazer com aquele novo mundo que surgia diante dela. O cowboy permanecia alguns passos à frente, de costas para ela, olhando a estrada. O corpo ainda estava tenso, como se esperasse que os homens voltassem a qualquer segundo. O sangue seco marcava sua roupa. Um dos olhos começava a inchar. Mas ele continuava de pé, firme, sustentado mais pela vontade do que pela força. O vento passou entre os dois. Ela deu um passo à frente. Depois outro. Você está ferido, e disse, finalmente. Ele inclinou levemente a cabeça, como se só então se lembrasse do próprio corpo. Já estive pior, e respondeu, simples. Ela parou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Não havia mais medo naquele gesto. Apenas cuidado. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. A estrada diante deles se estendia longa e vazia, cortando o campo seco até desaparecer no horizonte. Não havia cercas. Não havia placas. Apenas possibilidades. O cowboy respirou fundo. Então, deu um passo para o lado. Abriu o caminho. O gesto foi claro. Definitivo. Você está livre, disse. Vá onde quiser. As palavras ficaram suspensas no ar. A jovem sentiu o peito apertar. Não por medo. Mas por algo que nunca havia experimentado antes daquela forma. Aquela frase não vinha carregada de exigência. Não vinha acompanhada de condição. Não pedia nada em troca. Era uma oferta real. Ela olhou para a estrada. Era larga. Aberta. Assustadora. Pela primeira vez, ninguém a empurrava para frente. Ninguém decidia por ela. Não havia contrato. Não havia dívida. Não havia mãos puxando suas escolhas. Ela não era pedida. Não era comprada. Não era entregue. Ela podia escolher. O peso dessa liberdade foi quase maior do que o da prisão que deixará para trás. Porque escolher significava assumir o risco. Significava errar. Significava viver com as próprias decisões. Ela fechou os olhos por um instante. Pensou no pai. Pensou na vila.
Pensou em tudo o que perderá antes mesmo de ter chance de segurar. Pensou nas noites em que acreditou que sua vida valia menos do que algumas moedas. Quando abriu os olhos, algo havia mudado. Ela deu um passo em direção à estrada e parou. Virou-se para o cowboy. Ele a observava sem expectativa. Sem cobrança. Como alguém que já havia feito tudo o que podia. Você, começou ela, mas a voz falhou. Respirou fundo e tentou de novo. Você não me deve nada, e disse ele, antes que ela pudesse continuar. Eu fiz o que achei certo. Ela assentiu lentamente. Eu sei, e respondeu. E é por isso que, agora, eu escolho. Ele esperou. Ela olhou mais uma vez para a estrada. Depois, para a casa simples atrás deles. Para o homem ferido que tinha colocado o próprio corpo entre ela e o mundo. Eu não sei para onde ir, e disse, com honestidade. Nunca me deixaram aprender isso. Ele não sorriu. Apenas respondeu. Então aprenda. No seu tempo. Ela deu mais um passo. Depois outro. Mas, desta vez, não se afastou completamente. Parou a poucos metros. Talvez, disse, com a voz ainda insegura, mais firme, e talvez eu comece ficando mais um pouco. Até aprender. O cowboy demorou alguns segundos para responder. A escolha é sua, disse, por fim. E era verdade. Não havia promessa. Não havia rótulo. Apenas duas pessoas marcadas por um sistema cruel, agora ligadas por algo diferente. Respeito. Dignidade. Silêncio compartilhado. O sol começou a subir um pouco mais, iluminando a estrada, a casa, as marcas da luta. O mundo seguia em frente, indiferente e cruel como sempre fora. Mas, ali, algo havia sido quebrado. Não um sistema inteiro. Não o mundo. Mas uma corrente. E isso bastava. Porque algumas pessoas não salvam o mundo. Salvam uma vida. E isso basta. Liberdade não é algo que se compra com dinheiro. É algo que se defende com coragem. Se essa história tocou você, deixe um like. Comente o que liberdade significa para você. E se inscreva no canal para mais histórias reais, emocionantes e cheias de significado do Velho Oeste. Porque às vezes, uma única escolha muda tudo.